Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos, fazer lives, falando sobre experiências, momentos aos quais o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, experimentar e ser. E nessa manhã eu refleti, meditei, e o tema que eu escolhi foi as dificuldades que temos ao lidar com pessoas, ao entender o comportamento de cada pessoa. Porque demorou um tempo na minha vida, mas o mais fantástico de tudo é mesmo que você demore para aprender algo, mas que você possa aprender mais antes tarde do que nunca. E eu tinha uma falha muito grande na minha vida, que era imaginar que todas as pessoas agiam com o mesmo comportamento, que todas as pessoas agiam da mesma forma. Aí eu tive que passar por diversas decepções, eu tive que enfrentar diversos desafios, eu tive que me contrariar com muita gente para eu aprender na marra, na força, através da experiência, que as pessoas pensam de forma diferente, que as pessoas agem de forma diferente, mesmo você estando no mesmo lugar, mesmo você falando da mesma coisa, porque às vezes você fala a coisa de uma forma, a pessoa entende da forma que ela quer entender. E em alguns momentos você ainda pergunta para a pessoa, aí ó, eu te falei sobre isso e isso, você está entendendo o que eu estou te falando? A maioria das pessoas fala que sim, estou entendendo, quando na verdade elas não estão compreendendo nada, elas estão interpretando o que você está falando, mas não está entendendo como você está transmitindo para elas. E por essa falta de comunicação, existem muitos problemas causados, provocados, que geram atritos entre pessoas e até entre nações, ou seja, capaz de transformar um episódio aparentemente insignificante em uma guerra. Por quê? As pessoas, às vezes, elas têm comportamentos que elas fogem da sua característica humana. Às vezes o ser humano ele passa a ser mau caráter. E se você é uma pessoa que você tem caráter, você lida com pessoas que não têm caráter, pessoas mau caráter, você vai ser altamente manipulado e essas pessoas vão te destruir, simplesmente pelo seguinte, porque elas têm o poder de manipular maior do que você tem o poder de observar o que elas estão querendo fazer com você. E o que acontece é tremendo em tudo isso. Eu passei por um episódio a semana passada de total falta de caráter por parte de uma pessoa, onde uma pessoa ela desfez de um produto meu, onde em parte, se você vende um produto que não é bom e você está sendo acusado disso, a pessoa também está falando que você não é aquilo que você diz ser. E resumindo, para a história não ficar muito longa, que eu pedi ao grande Criador do Universo que verdadeiramente me revelasse aquela situação que estava acontecendo. E hoje eu tenho convicção de uma coisa, o erro não estava em mim, a falha não estava em mim, muito pouco no produto. O erro estava sempre na pessoa que não soube utilizar aquele produto. E aquela pessoa naquele momento colocou toda a culpa para mim, quando era um momento que ela poderia ter assumido, olha, o que está acontecendo é o seguinte, ó, eu não estou acertando configurar, eu não estou me identificando muito com a configuração desse aparelho, eu não sei fazer isso, mas você pode substituir por outro, você pode me dar ajuda, não. A pessoa optou em lançar a culpa sobre você, porque é sempre mais fácil culpar o outro. É sempre mais fácil dizer que você está passando por um problema, seja no casamento, seja no relacionamento familiar, com filhos. Ah, porque meu filho errou, ah, porque minha família está errando. Todo mundo erra. O interessante é isso, todo mundo erra menos você. Você tem que aprender a buscar a autorresponsabilidade, a ter o caráter, a personalidade de assumir. Ó, eu errei, eu falhei e eu vou fazer melhor da próxima vez, mas não você querer se defender acusando as outras pessoas. Infelizmente a gente vive hoje numa sociedade que as pessoas têm essa malformação de caráter, ou seja, são mau caráter esse tanto, de colocar a culpa do que elas fazem no outro. Elas erram e falam, ó, eu errei porque o carro chegou atrasado, ah, eu falhei porque o clima estava ruim, ah, eu falhei porque o governo. O brasileiro ama colocar a culpa em outras pessoas, mas geralmente quando a gente falha, o erro, a culpa está em nós. E quando não está em nós é porque nós tivemos um erro induzido, porque nós lidamos durante um tempo com pessoas mau caráter e a gente não compreendia isso. Então,
É interessantíssimo você avaliar muito bem, avaliar todos os dias o comportamento das pessoas que estão ao redor da sua vida. Independente do que elas sejam. Às vezes dói isso, mas às vezes um pai seu tem um desnível de caráter, tem um desvio de conduta, às vezes a sua mãe, ela falha inconsciente ou conscientemente, uma coisa que foi herdada de geração em geração, e na maioria das vezes as pessoas que você, entre aspas, diz que são seus amigos, essas pessoas que costumam mais falhar com você, essas pessoas que costumam mais cometer erros, e essas pessoas, elas chegam e te acusam de uma coisa com uma facilidade tão grande. E o pior, essas pessoas não sabem que elas te machucam, essas pessoas, elas não sabem que elas, fazendo o papel de acusadores, elas estão alimentando o mal. E depois essas pessoas agem como se nada tivesse acontecido, essas pessoas agem com uma naturalidade tão grande que você passa a se sentir culpado. E esses sentimentos, eles ficam reverberando na tua mente por muito e muito tempo. Então, chega um momento que só resta você se perdoar e você entender que nem todo mundo é bom caráter como você, nem todo mundo é digno como você, nem todo mundo é honesto como você. E que a gente vai lidar com pessoas e pessoas ao longo da vida. Valeu? Mas essa Sacada Marimpó, sucesso sempre. Uau! 1, 2, 3, foi?